Ah, Lampião. Herói para muitos, o diabo encarnado para outros. Mas sem dúvida, uma das figuras mais instigantes da história do Brasil. E também, tema do meu mais novo livro. Durante uma noite insone, Helena é visitada por uma rasga-mortalha e acaba por lhe roubar um objeto mágico que concede seu maior desejo: poder viver uma vida junto do cangaceiro Lampião. Folclore brasileiro, entidades cósmicas e paradoxos. Um horror gótico no Nordeste da década de 30. Para conhecer essa obra, é só conferir o link aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lembrando que, para comemorar os meus últimos 2 livros, Assim Disse o Universo e Satanás em Ré menor, estão completamente de graça, mas só dos dias 14 até o dia 18. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E se já leu, não esquece de deixar a sua nota e resenha lá. Ajuda muito. Agora sim, vamos pro vídeo. Samantha me contou sobre isso em nosso terceiro encontro. Estávamos assistindo a um filme em seu sofá quando eu fiz o meu movimento para beijá-la. Ela chicoteou sua mão na frente do meu rosto e me bloqueou. Tem uma coisa que você precisa saber, ela disse. Eu me preparei. Lá vamos nós. Eu não tô pronta para um relacionamento, nada a ver com você, é claro. Era a última coisa que eu queria ouvir porque eu já estava louco por ela. Ok, eu disse. Eu tenho um rosto removível, ela contou. Ah, isso é novo. Desculpa, você tem o quê? Eu estava prestes a rir, mas ela estava com uma expressão mortalmente séria. Eu tenho um rosto removível. Ah, isso é tipo uma metáfora ou algo assim? Não, o meu rosto é literalmente removível. Olha, de perto. Ela ergueu o queixo e traçou a linha da mandíbula com um dedo. Você pode ver a costura. Depois de admirar o quão bonito seu pescoço era por um momento vertiginoso, eu me inclinei para uma inspeção. Era muito difícil de ver, mas parecia que havia uma transição um pouco não natural do rosto para a garganta. Eu fiquei um pouco tonto, enquanto uma dúzia de perguntas se precipitava em meu cérebro. Não se preocupe em perguntar por quê ou como ou qualquer coisa assim, disse Samantha. Eu não posso te dizer isso. Se isso vai ser um problema, você tem que sair agora. Eu tô deixando você saber disso porque eu gosto de você e eu quero dar um próximo passo, mas isso não é negociável. Tudo bem, eu disse, sem saber o que estava acontecendo. Não é um problema pra mim. E daí? Você tem um rosto removível. Quem se importa? Ah, isso parece bom. Ah, tem outra coisa. Uma vez por dia, geralmente à noite, eu tenho que remover o rosto e limpar a parte de dentro. Se eu não fizer isso, vai apodrecer. Isso leva cerca de 1 hora, mais ou menos, dependendo de como foi o meu dia. Durante esse tempo, você nunca deve olhar para o meu rosto real. Nunca. Você entende? Ah, sim, entendi. Não pergunto sobre isso, não olho para o seu rosto real. Samantha se levantou. Agora, eu vou entrar no banheiro e limpar o meu rosto. Isso vai te dar bastante tempo para pensar sobre o que eu disse. Se você estiver aqui quando eu terminar, isso é ótimo. Eu adoraria isso. Mas se você se for, eu vou entender. Ela se virou e entrou em seu quarto. Eu me sentei em silêncio, atordoado, quando ouvi a porta do banheiro fechar. Eu pensei seriamente na coisa. Era possível que fosse algum tipo de brincadeira? Era possível que fosse um truque? Mas seria possível que fosse verdade? Bem, certamente era possível transformar o rosto de um ator com maquiagem nos filmes, então eu supus que era possível que Samantha usasse um rosto removível todos os dias. Talvez ela tivesse sofrido um acidente horrível onde sua carne tivesse sido mutilada, talvez seu rosto tivesse sido derretido por ácido, ou queimado pelo fogo, ou a pele arrancada por uma maquinaria pesada, sei lá. Se tivesse, eu nunca saberia, porque ela nunca me contaria e eu nunca veria. Eu imaginei um rosto de músculos nus e crus apodrecendo. Eu poderia beijá-la, se é que era ela que eu estava beijando? Mas no final das contas, não é isso que todos somos sobre a pele? Apenas músculo, e osso, e sangue, e órgãos moles. Eu andei pela sala de estar, passando a mão pelo meu cabelo.
Eu gostava muito da Samantha. Ela era inteligente e engraçada e bonita. Mas essa beleza era real? Contava? Importava se era real ou não? Eu estava sendo superficial mesmo, me preocupando com isso? Quando ela saiu do banheiro, eu ainda estava lá. Olhei para o rosto dela. Ela sorriu e eu estava apaixonado. Namoramos, fomos morar juntos, decidimos nos casar. Na maioria das vezes, era um relacionamento completamente normal, típico de dois jovens apaixonados, construindo uma vida juntos. Durante o dia, era fácil esquecer completamente o rosto. Parecia bastante natural, e apenas em certas posições, sob certas luzes, havia alguma indicação de que não era natural. Mas todas as noites eram iguais. Samantha se fechava no banheiro, às vezes por 1 hora, às vezes por 2, e limpava o interior do rosto. A curiosidade nunca me deixou. Eu sentava lá e me perguntava o que havia sob aquele rosto. Cheguei tão perto de invadi-la algumas vezes, mas nunca o fiz. Eu ocasionalmente perguntei a ela sobre isso, sobre o que tinha acontecido, sobre como foi possível fazer o rosto removível parecer tão real, sobre como ela realmente parecia por baixo. Tentei convencê-la a me mostrar, assegurando-lhe que eu a amava, não importava o que acontecesse, e não dava a mínima para como o seu rosto real parecia. Eu estava apenas curioso, era só isso. Ela nunca me mostrou ou me contou a história por trás disso. Ela não ficava chateada comigo, a menos que eu estivesse realmente a atormentando. Ela apenas dava de ombros e dizia: "Você sabe que não pode ver. Você sabe que eu não posso te contar sobre isso." Eu nunca contei a ninguém sobre o rosto removível da Samantha. Não é que ela me pediu para não fazer isso, só não achei que fosse dar conta de ninguém. Exceto, uma vez, eu contei a alguém. Foi durante a minha despedida de solteiro. Alugamos várias cabanas em Big Sur e passamos a noite bebendo e enchendo o nariz com um certo pó que não deveríamos. Todo mundo tinha desmaiado e o sol estava subindo atrás de nós, enquanto eu estava nos penhascos majestosos com meu amigo Chris, olhando para as ondas do Pacífico batendo contra as rochas. Chris era o meu melhor amigo, tão próximo de um irmão quanto eu conhecia. Crescemos juntos, nos visitamos na faculdade com frequência e passávamos os verões juntos. Depois da faculdade, nos mudamos para cidades diferentes, mas mantivemos o contato. De pé, ali nos penhascos, contei a Chris sobre o rosto removível de Samantha. No começo, ele pensou que eu estava brincando, então ele tinha 1000 perguntas, a maioria das quais eu não sabia responder. "O que tem embaixo?" "Não sei, cara. Sei lá." "Isso não te deixa louco, não saber?" Eu dei de ombros. Tem um monte de coisas que eu não sei. Não sei fazer cálculos e não sei o que acontece depois da morte. "Mas cara, ela tá prestes a ser a sua esposa. E você nem sabe como ela é. Quer dizer, eu teria que dar uma olhada. Tipo, você pode colocar uma câmera no banheiro. É onde ela faz isso, certo? Configura uma câmera e dá uma olhada. E então, você vai saber." Eu suspirei. Sim, isso me deixa louco. Eu perguntei a ela 1 milhão de vezes, mas ela me disse que eu nunca poderia olhar. Eu tenho que respeitar isso, cara. Mesmo que eu não goste. Isso é amor. Chris riu. Então voltamos a falar sobre os velhos tempos, quando um novo dia amanheceu. Chris estava na cidade a negócios na semana passada e planejava passar o fim de semana em nossa casa. A conversa no Big Sur aconteceu há 4 anos e desde então não falávamos sobre o rosto removível de Samantha, apesar de manter contato próximo e se ver com a frequência que 2 pessoas se transformando em adultos em diferentes partes do país. Aconteceu no sábado à noite. Estávamos descansando, preguiçosamente no quintal, mergulhados na cerveja, tendo acabado de comer alguns bifes grelhados, quando recebi uma mensagem do trabalho. Droga, eu gemi. Eu tenho que fazer uma chamada para o trabalho. Sério? Disse Samantha, erguendo uma sobrancelha artificial. Em um sábado à noite? É o meu maior cliente, querida. Desculpa. É, então tá bom, disse minha esposa. Eu vou entrar e me limpar. Chris, você se importa se eu me ausentar um pouco? Chris sorriu. Eu vou ficar bem. Eu peguei minha cerveja e tem algumas ervas daninhas para arrancar no seu jardim. Deus sabe que o seu marido preguiçoso não vai fazer isso. Esses tomates vão ser enforcados até a morte, é uma tragédia. Revirei os olhos e fui para o pátio lateral para fazer a minha ligação. 15 minutos depois, ouvi os gritos vindos de dentro. Tanto meu melhor amigo quanto minha esposa
estavam chorando de terror. Larguei o telefone e corri para dentro de casa e pelo corredor até o nosso quarto. Pela porta aberta, pude ver que a porta do banheiro principal também estava aberta. "Não entra!" gritou Samantha. Eu não tô com o meu rosto. Chama uma ambulância. Ele olhou. Meu Deus, ele olhou." Ela parecia desesperada e verdadeiramente horrorizada. Isso me deixou desesperado e horrorizado também. E eu queria correr para o banheiro, mas eu sabia de repente que isso seria um erro. Eu soube de repente que Samantha não queria que eu olhasse para o seu rosto real, não por vaidade, mas para minha própria segurança. Chris cambaleou para trás saindo do banheiro. Ele estava segurando um clipe de papel esticado que ele usou para abrir a fechadura. Agora, ele estava enfiando a coisa de novo e de novo em seus olhos, gritando sem sentido. Ele estava claramente nas profundezas da própria loucura e revirou meu estômago vê-lo se mutilar. "Chama a porra de uma ambulância!" a minha esposa gritou. "Não entra aqui!" Eu me virei e corri de volta para o pátio lateral, onde meu telefone estava deitado na grama recém-cortada. Meu cliente ainda estava na linha, alarmado, perguntando o que estava acontecendo, o que era aquela gritaria. Eu desliguei na cara dele e liguei para a polícia. Quando os paramédicos chegaram, Chris estava tendo uma convulsão no corredor. Samantha estava acariciando sua cabeça, soluçando. Seu rosto estava no lugar, mas tinha sido feito às pressas. E tudo parecia um pouco errado. O meu mundo ficou sombrio na semana passada. Meu melhor amigo está em um hospital psiquiátrico sob a vigilância de suicídio. Ele está completamente cego e principalmente catatônico, exceto quando ele entra em uma mania violenta e balbuciante. Os médicos estão otimistas de que seu estado é temporário, mas eles não sabem a verdade sobre o que causou. Porque eu disse aos paramédicos que Chris havia tomado uma grande dose de cogumelos psicodélicos e caído em psicose. Não vi nenhuma boa razão para dizer a verdade sobre o que havia acontecido. Quem acreditaria que um olhar para o rosto real da minha esposa deixaria alguém louco? Na melhor das hipóteses, seríamos objetos de uma longa investigação. Na pior das hipóteses, teríamos que provar que o que estávamos dizendo era verdade, mostrando a alguém o rosto de Samantha. Então, a mesma coisa aconteceria novamente. E depois disso? Eu não fazia ideia e não tinha interesse em descobrir. Da parte de Samantha, eu sabia que ela nunca consentiria em mostrar a ninguém seu verdadeiro rosto, não importa quais fossem as consequências da recusa. Recebi uma ligação da polícia pedindo-me para confirmar a minha história. O hospital não encontrou vestígios de psilocibina no sangue de Chris, embora isso não seja inédito, pois tem uma meia-vida curta. Se eles acabarem testando o cabelo dele, provavelmente terei muitos problemas. Mas essa é realmente a menor das minhas preocupações. Samantha está em um estado próprio. Ela ainda limpa o interior do rosto, embora não com tanta regularidade, e quando o coloca de volta, está sempre torto agora. Está começando a cheirar mal um pouco. Eu tentei assegurar a ela que não era culpa dela. Ele sabia, eu disse. Eu disse a ele que ninguém nunca tinha permissão para olhar para o seu rosto. Ele sabia e então invadiu o banheiro. Isso não é culpa sua, amor. Por favor, fala comigo. Não é culpa minha. Olhar pra porra do meu rosto deixa as pessoas loucas. Por favor, eu só preciso de um tempo sozinha. Quanto a mim, eu estou fazendo o meu melhor para manter o nosso relacionamento. Mas você sabe o que é estranho? Apesar do que aconteceu com o Chris, ainda me vejo curioso sobre como é o rosto real da minha esposa. Na verdade, eu me sinto mais curioso do que nunca.